Glória a Deus, um bom dia para vocês que estão aqui hoje, para os nossos amados que nos assistem pela internet. Eu convido aos queridos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 9, verso 17. Livro de Salmos, capítulo 9, verso 17. Diz assim as Sagradas Escrituras: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes, ou povos, ou nações, que se esquecem de Deus. Vou repetir. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Vamos orar? Pai, eu peço a Tua ajuda agora. Eu peço a Tua ajuda, Senhor, na transmissão desta palavra, na forma como ela será passada, meu Deus, porque tem que ser de acordo com a Tua vontade e de acordo com aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. É Tua palavra e também é a Tua igreja. Eu sou mero instrumento. Ó Deus, toma conta de mim nesta hora. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos a Tua lei. Nos ajuda nisso, Senhor. É a minha oração em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Deixa eu cronometrar aqui. Amados, esta palavra já está no meu coração há mais de um mês. E ela tem uma característica muito especial, porque quando Deus começou a falar comigo nesse texto, a coisa foi assim, tomou uma proporção que eu nunca vi acontecer antes na minha vida. Eu acordava pensando nisso, e eu ia dormir pensando nisso. E nas minhas leituras diárias, era ela que aparecia. Então, esse negócio ficou dessa maneira comigo, me incomodando mais de um mês. Eu venho sofrendo com essa batata quente, vocês me perdoem a expressão, mas é como eu considero essa mensagem, eu vou entregar ela da forma como Deus colocou para mim, para eu ficar livre disso, tá? Porque eu vou falar para vocês, é uma experiência difícil, tá? Então, o que eu falar aqui hoje, o que eu vier a dizer aqui, foi sob muita oração, jejum e clamando a Deus misericórdia, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, irmãos? O que nós temos aqui? A nossa vida, o nosso dia a dia, nós temos placas, avisos, nós temos informações, tá? Que nos dizem como proceder na rua. Se nós vamos atravessar uma rua, tem um sinal nos indicando, nos dizendo que podemos ir, né? Se estamos em um ambiente onde tem lá uma pessoa limpando, tem sempre um cavalete pequenininho dizendo assim, ó, piso está molhado. Sempre tem um aviso, e todos esses avisos, eles vêm com um único propósito, um único sentido. Nos livrar de uma situação que possa trazer danos à nossa estrutura, à nossa saúde. A Bíblia, ela está recheada de avisos quanto à nossa eternidade. Então, e eu acho interessante porque prestamos tanta atenção nos avisos que temos aqui à nossa disposição, mas muitas das vezes nós não prestamos atenção ou não damos a relevância devida aos avisos que o Senhor tem nos dado na sua santa palavra. E Davi aqui, ele faz um negócio muito interessante. Nesse pequeno texto, ele levanta 3 placas de aviso. 3 placas que ele fica assim, ó, abanando na nossa frente, para que a gente preste atenção no que esses avisos estão nos dizendo. Então vamos a esses avisos.
que é o que o Senhor quer falar conosco hoje. O primeiro deles é que há um lugar de tormento eterno. Esse é o primeiro aviso. E aqui está uma das sinalizações mais importantes para todos nós. Existe um lugar de tormento eterno. Um lugar que Deus preparou. E Deus construiu com as suas próprias mãos. Um lugar sem referenciais, sem tempo, que provoca profunda confusão mental. E além disso, o termo grego basanizo, e esse termo ele expressa que este lugar é um local de questionamentos através de tortura. Aí você começa a imaginar, ou tenta imaginar, se é possível, um lugar assim. Sabemos o que é uma tortura, mas um lugar onde o tempo todo, quem estiver ali vai estar sendo questionado a todo instante, a todo momento, mas de uma forma sob tortura. É isso que o termo grego traz para nós como informação. E ele diz mais: este lugar está localizado no final de todas as coisas que Deus criou, cujo termo grego skotos traduz o seguinte, define como trevas exteriores, uma expressão conhecida nas Escrituras. É um lugar que fica no final de tudo que Deus criou. Este lugar Deus o criou para o diabo e seus anjos. É isso que a Escritura diz. Deus não criou esse lugar de tormento eterno para o homem. Mas a Bíblia diz que ele criou para o diabo e seus anjos. Por enquanto, este lugar não está inaugurado ainda. E por enquanto, este lugar não é acessível ao próprio Satanás. E pelo que a gente lê, quando a gente lê as Escrituras, a gente entende, compreendemos perfeitamente que nem Satanás sabe o que tem lá. Nem ele sabe. Da mesma forma, irmãos, que nós seremos surpreendidos quando estivermos na glória com Jesus, onde a Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração humano, que não passou pela mente de homem algum, ou seja, nada, não temos nem como imaginar, porque não há parâmetros daquilo que Deus está preparando para aqueles que vão morar com Ele. Da mesma forma, Satanás também não sabe como será esse lugar. Ele não tem acesso a ele. A fita da inauguração está intacta ainda, ela não foi cortada. E a Bíblia diz lá, em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados, é a expressão basanizo, que provoca questionamentos sobre tortura e que traz profundas dores, dores inimagináveis a um corpo físico. Serão atormentados dia e noite, para sempre e sempre, ou pelos séculos dos séculos, em algumas traduções. Esse termo grego, arreon, significa eternidade e que derruba, por vez, toda doutrina aniquilacionista que diz que Deus é puro amor. E quando chegarmos ao final de todas as coisas, o inferno vai deixar de existir, esse lugar não vai existir mais, as almas que forem para lá serão todas elas aniquiladas, ou seja, só vai estar os santos na glória, mas não vai haver tormento eterno. Contrariando totalmente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que será de dia e de noite, ou seja, de forma ininterrupta, porque não há tempo lá, e será pelos séculos dos séculos. Eternamente, não vai acabar. Vai ser assim toda a eternidade. Isso é o que a Bíblia diz. E eu estava ouvindo aí alguns podcasts, eu gosto de ouvir podcasts.
E vi dois pastores afirmarem exatamente o contrário, dois pastores famosos, dizendo que não, Deus é amor. Deus não vai permitir tal coisa. Esse é o primeiro aviso. Esse lugar, ele é real. Ele existe lá agora, nesse exato momento. Está lá, preparado. Mas ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso precisa ficar claro. Nunca foi intenção de Deus mandar o homem para lá. E isso, comecei a pensar um pouco sobre isso. Como é que Deus deve ter planejado esse lugar, né? Porque falando assim, mas Deus, ele é amor. Como ele pode construir um lugar tão tenebroso assim? Mas eu queria que vocês imaginassem também, quando Deus forma toda a sua criação, ele cria os anjos, e aí, um determinado dia, um querubim simplesmente acha que pode ser igual a Deus, ou maior do que ele, e com a sua lábia, ele consegue levar junto com ele 30% do céu, 1/3 dos anjos com ele. E eu fico imaginando Deus olhando aqueles anjos e ele tendo que expulsá-los do céu. Aí ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, compartilhar com esse homem, para exercer o seu amor sobre ele. Satanás vai lá, consegue enganar esse homem. E tudo aquilo que Deus criou perfeito, como a palavra de Deus diz em Gênesis, a terra começou a produzir cardos e abrolhos, né? Maldita é a terra por tua causa. E tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus criou, passou para uma outra condição de separação eterna dele. Como é que vocês acham que Deus preparou esse lugar? Ele estava vendo tudo isso acontecendo. E ele, naquele momento, quando ele construía esse lugar de tormentos, ele aplicou os piores requintes, ou os maiores requintes de tormentos, para fazer isso com Satanás e os demônios dele. Isso precisa estar na nossa mente. A gente precisa entender isso, porque isso vai ser muito importante na nossa fé. O que eu vou falar aqui hoje, irmãos, é duro, é difícil, mas é importante que nós tenhamos isso na nossa mente, porque vai fazer toda a diferença para nós, para a eternidade. Bom, eu falei que Davi levantou 3 placas de aviso. Uma foi essa: existe um lugar de tormento. Esse lugar é real. Ele está lá. Tem muita gente que diz assim, não, mas diabo é uma mitologia. O inferno é uma estratégia que os cristãos lançam mão para coagir as pessoas a se dobrarem na sua própria vontade. Vamos ver isso direitinho? Davi fala de uma segunda placa, em que ele levanta e ele fica acenando essa placa. E eu vejo assim, como se ele estivesse fazendo isso de uma forma até desesperada, porque é gravíssimo o que esses avisos trazem como mensagem para nós. E ele diz aqui, os ímpios serão lançados no inferno. Existe a realidade do local de tormentos, mas também existe uma realidade que todo ímpio, aquele que pratica a maldade de forma deliberada, ele vai para esse lugar também, porque a Bíblia diz que eles serão lançados ali. Os ímpios são aqueles que vivem em desacordo com a vontade de Deus, manifestando-se ações, atitudes e um estilo de vida que ignora de forma deliberada a autoridade de Deus. Os ímpios não querem saber de Deus. Seus pés caminham para a maldade, para derramar sangue, para fazer coisas erradas. Lá em Judas,
no versículo 16, que só tem um capítulo, diz assim: estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Alguma semelhança com nossos dias, irmãos? Quantas bocas arrogantes têm se levantado? Essa semana eu vi o nosso Supremo Tribunal, o maior tribunal desse país, fazendo chacota da bandeira. Tem um vídeo disso na internet. O que acontece com os ímpios quando eles morrem? O que acontece com essa turma? Com esses arrogantes, com esses que derramam sangue, com esses que andam na violência? A Bíblia diz, como o lago que arde com fogo e enxofre, ainda não foi inaugurado, para onde é que eles vão? Há um estudo que o nosso pastor Carlos trouxe aqui, há uns anos atrás. Eu cacei esse estudo no nosso canal, eu não consegui encontrar, mas ele está lá, está escondido ali. E onde o pastor Carlos traz com maestria, tá? Ele explica direitinho isso. Mas o que acontece? Existe um lugar intermediário. Como esse lugar de tormentos ainda não foi inaugurado, existe um lugar intermediário em que o Salmo 9:17, esse trecho que nós lemos, ele traduz a palavra como Sheol. Em algumas versões de vocês está escrito Sheol ali no lugar de inferno. O que é o Sheol? Tá? O Sheol e o equivalente a ele, que é Hades, se refere a um lugar dos mortos. E esse lugar possui dois ambientes. Um ambiente é um ambiente onde os salvos estão, onde todos aqueles que morrerem em Cristo estão lá agora, gozando das delícias de estarem com Cristo. E existe um outro ambiente onde os ímpios estão, aqueles que morrem sem terem entregado a sua vida a Jesus. Eles estão lá. Esse lugar também é um lugar de tormento, um lugar terrível. E nós vamos ler isso lá em Lucas capítulo 16, pediria até para vocês abrirem lá. Lucas capítulo 16, ele faz uma descrição magistral sobre esse lugar intermediário. Tá? Diz assim, Lucas 16, a partir do verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, aqui Hades, tá? No original Hades, que é o equivalente a Sheol do Salmo 9:17. Tá? E no inferno, perdi aqui. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Basanizo. Um tormento onde você é questionado diuturnamente, o tempo todo, sob tortura. Essa é a expressão no grego. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse, filho, lembra-te de que na tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Mas agora ele é confortado, e tu, atormentado. E além destas coisas está posto, presta atenção agora, está posto um abismo, né? Um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Então, precisamos entender que este lugar também existe.
É um lugar intermediário, que é esse mundo dos mortos, onde os salvos estão com Cristo, mas os ímpios estão sendo atormentados nesse exato momento. Existem dois mitos, irmãos, em relação a essas coisas. Tá? O primeiro deles é o que eu falei agora há pouco, que esta é uma argumentação estratégica para subjugar a vontade a partir do medo. Mas vamos analisar isso sob a ótica de Jesus. Não é sob a minha ótica, e nem sob a ótica dos amados irmãos. É sob a ótica de Cristo. Como é que ele olhava para isso? E aí, novamente, eu peço para os amados abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. Lucas 12, versos 4 e 5. E lá está escrito assim, queridos: eu vos digo, meus amigos. Isso, Jesus estava no meio dos muitos debates que ele tinha, e ele estava falando de pecados ocultos que os religiosos tinham nas suas vidas, pecados não confessados, pessoas que faziam coisas erradas, escondidas, e Jesus falou: olha, não tem nada que vai estar em oculto, que não vai vir para cima do telhado e vai ser mostrado para todos. Lucas 12, 4. Eu vos digo, meus amigos, não tenham medo do que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Qual é a ótica de Jesus, irmãos? A palavra que diz aqui temer é fobel, de fobia, de medo. Eu disse que essa mensagem ela seria pregada da forma como Deus me entregou. E existe uma coisa interessante, queridos, que nós precisamos compreender, tá? Que o receio e a prudência nascem na expectativa da punição gerada pelas consequências da nossa desobediência. Por que nós obedecemos às leis terrenas? Porque tem punição no final delas, se nós desobedecemos. O próprio Deus fala isso. Se vocês temem a autoridade, temem porque ela veio para punir mesmo. Ela veio para bater. Se você andar certo, você vai ter louvor dela. É Deus falando isso. E aqui Jesus está colocando o mesmo princípio. O problema nosso hoje, queridos, é que nós olhamos para Deus, e eu já falei isso aqui uma vez, de uma forma completamente equivocada. Ele é o nosso Pai. Sim, Ele é o nosso Pai. Ele se preocupa conosco. Sim, Ele se preocupa conosco. Estamos vivos por causa dele? Sim. O alimento está na nossa mesa porque Ele deu? Sim. Mas Ele é Deus que é fogo consumidor. E nós não perdemos essa imagem. Nos esquecemos disso. Não vemos mais Deus como o Deus Todo-Poderoso, que pegou o Sinai e sacudiu o Sinai, e o povo caiu prostrado, não, com medo de chegar perto dali. Um Deus que estava no meio de relâmpagos de fogo. Esse é o nosso Deus. Perdemos isso, irmãos. Deus passou a ser o nosso amiguinho da escola, o nosso coleguinha. Isso reflete, traz uma importância muito forte no nosso relacionamento com Ele. Como é que nós nos achegamos até Deus? Como é que nós falamos com Ele? Tememos Deus realmente? Jesus está dizendo, olha só, parem de ter medo dos homens, mas temam aquele que pode matar você e lançar você no inferno. Esse é o primeiro mito, de acharmos que esse lugar foi criado como uma estratégia coercitiva para obrigar as pessoas a cultuarem a Deus. A outra
A outra coisa que nós vemos aqui, que é um outro mito também, é que este lugar de tormentos é uma ficção. Vocês vão ver, eu pelo menos vejo isso quase todos os dias, né? Converso com algumas pessoas e elas não creem. Eu tenho pessoas na minha família que não creem. Fala de inferno para elas, você fala de lago de fogo e enxofre, você lá fala para ela de uma punição eterna, ela ri na sua cara. Ela não crê nisso. E essa é um outro mito que é levantado. O inferno não existe. O diabo também não existe. É fruto da mitologia. Agora, o mais interessante de tudo, queridos, que não precisa acreditar nem no diabo e nem no inferno para ir para lá. É o único lugar que esse quesito é dispensável. Não se precisa ter fé para ir para o inferno. Crer nesse fato é algo totalmente dispensável para ir para este lugar. Além disso, não há necessidade de mudança de vida, mudança de pensamentos, mudança de rotinas. Basta ficar como está, sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Basta ficar como está. Estamos pregando um evangelho errado. Nosso evangelho está equivocado. Porque a nossa preocupação é de tornar Jesus agradável. A gente omite do nosso discurso o fato que há um perigo lá no final. Que há um inferno lá no final. E nós omitimos essa informação das pessoas para as quais nós pregamos. Estamos nos esforçando em apresentar um Jesus bonzinho, um Jesus que, olha, você precisa aceitar Jesus, aceite a Jesus. Quando na realidade, Jesus não precisa de nós. Nós é que precisamos desesperadamente dele. E nos esforçamos tanto em apresentar um Jesus bonzinho, um Jesus que está ali te aguardando na doce expectativa de tê-lo. Há isso no coração de Deus? Claro que sim, porque Ele quer que toda a humanidade se converta dos seus maus caminhos. Ele quer que toda a humanidade se liberte do pecado. Ele providenciou o remédio para isso. Mas estamos fazendo a coisa de forma errada, porque essas pessoas olham para nós e dizem, não, agora não, deixa para depois eu vejo isso. Eu estive no hospital ontem, irmãos, dentro de uma UTI. Quantas daquelas pessoas que estavam ali que eu vi, alguém chegou para elas e falou assim, receba ele no seu coração, se converta dos seus maus caminhos, porque se você não fizer isso, você vai para o inferno. Quantas daquelas pessoas que talvez, algumas delas nem estejam mais lá agora, não estão lá agora. Estamos fazendo errado, queridos. Como é que as pessoas vão temer esse Deus se nós não apresentarmos a eles? Esse Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Que se esse lago que arde com fogo e enxofre não existisse, os atributos de amor e a essência da sua justiça ficariam completamente comprometidos. Deus é justo porque Ele é bom, e Ele é bom porque Ele é justo. A Bíblia diz que Ele não pega o culpado e dá ele como inocente. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, isso fica muito claro. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Toda a palavra de Deus, ela fala a mesma coisa. Olha, tem um inferno lá naquela ponta. Eu estou aqui para evitar que você entre lá. Esta é a mensagem, irmãos. Eu estou aqui para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
O evangelho que vai te tirar dos seus pecados. Onde, como foi ensinado aqui hoje, você será justificado por Deus, não por suas obras. Não por você se achar bonzinho. Você vai ser justificado por Deus, porque o sangue de Jesus nos deu isso. Esta é a condição. Este é o evangelho. Que eu não preciso fazer absolutamente nada em relação a isso, porque isso já foi providenciado por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu chego numa pessoa que está indo para o inferno, eu tenho que chegar para ela e dizer, preste atenção, se você não se decidir por Cristo agora, a tua eternidade vai ser toda lá, neste lugar horroroso, e não tem mais saída. Não tem aniquilacionismo que vai te impedir de continuar nele por toda a eternidade. E Jesus declara isso aqui. Quem crê em mim não está mais condenado. Mas aquele que não crê, aquele que não está focado, prestando atenção no que esta palavra está dizendo, esse já está condenado. Não precisa fazer nada, é só ficar como está. No dia do juízo, queridos, o final será esse aqui, ó. O bom é que a Bíblia, ela não nos engana. Ela nos fala da verdade, ela nos mostra exatamente como é que as coisas vão ser. O dia do juízo vai ser assim. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 13, diz assim: e o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, preste atenção, a morte e o inferno aqui, o Hades, lugar dos mortos, entregou os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados, que é exatamente esse lugar intermediário. A morte deixa de existir, porque ela vai ser engolida nesse lago, onde o Senhor vai jogar essa maldição que proveio do pecado, que nasceu do pecado. E também o inferno, ou o Hades, esse lugar dos mortos, também vai ser lançado lá. E aqui está escrita a palavra: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora tem a terceira placa de aviso. E essa, meus irmãos, nos afeta diretamente. O texto diz que os ímpios serão lançados no inferno, mas todas as gentes que se esquecem de Deus. Está falando pessoas, indivíduos. E esta é a terceira placa de perigo que o salmista Davi levanta, e muitos estão selando o seu destino eterno sem Deus, porque não estão se importando com o que ela diz. Notem que o salmista faz uma distinção clara. Preste atenção no texto. O texto ele diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e também as gentes que se esquecem de Deus. Por que ele fez essa distinção? Ambos estão indo para o inferno, não podia fazer um pacote só? Não. Porque os ímpios são aqueles que praticam o mal deliberadamente. Eles fazem isso por prazer. Mas existem aqueles que não são assim. São boas pessoas, são ordeiras, cumpridoras dos seus deveres. Vão até a igreja. Vão até a igreja, participam dos cultos, fazem parte de corais, né? Dos trabalhos da igreja. E é para esse texto está falando. O texto diz assim, notem que o salmista faz uma distinção clara aqui entre os que praticam a impiedade daqueles que são indiferentes. Esta é a palavra. Esta condição abrange tanto aqueles que se julgam boas pessoas, quanto aqueles que se julgam salvos. Porque temos pessoas convencidas, irmão. Esquecer-se de Deus não significa não se lembrar de sua existência. Não é desse esquecimento que o texto está falando. Mas viver como se Ele
Deus, não se importasse com a nossa vida, negligenciá-lo, a gente negligencia ele, nós negligenciamos os seus mandamentos e não o reconhecemos em nossos caminhos. E aí, queridos, a gente começa a tentar entender, mas como isso é possível? Eu estou na igreja, eu estou nos trabalhos, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Como eu posso me esquecer de Deus? Mas a palavra de Deus diz que nós somos suscetíveis a isso, que nós precisamos vigiar e tomar cuidado quanto a isso. E aqui nós vemos um texto muito interessante em Jeremias 2:3, onde o próprio Deus abre o seu coração e diz assim: pode uma donzela, preste atenção no que o texto diz, pode uma donzela esquecer os seus ornamentos? Ou uma noiva a vestimenta? Contudo, o meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. Deus está dizendo, pode uma donzela esquecer seu vestido? Pode uma noiva esquecer seu vestido de noiva quando vai para o seu casamento? É impossível isso. Mas Deus está falando, mas o meu povo se esquece de mim. Salmo 78, versos 10 e 11 diz assim: eles não mantiveram o pacto de Deus e o recusaram a andar na sua lei e se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que eles haviam lhes mostrado. Preste atenção no que os textos estão batendo na mesma tecla. Nós nos esquecemos, sim. E agora, o texto mais impactante de todos. Preste atenção nesse texto. Está em Mateus capítulo 25, o verso 30 e o verso 41. Diz assim os dois versículos. Jesus falando: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Opa, nós falamos disso lá atrás. As trevas exteriores. O final de tudo que Deus criou. Onde está o lago que arde com fogo e com enxofre. Preste atenção no texto. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Prestaram atenção no texto? Agora o texto diz assim, Deus fala diretamente para o servo inútil. O servo inútil está aqui, na ala esquerda. Mas Deus fala com ele: você é um servo inútil. É servo. Dulos. Mas é inútil. Quando é que ele se tornou inútil? Em que momento da sua trajetória ele se tornou inútil para estar naquele lugar, no mesmo lado onde aqueles que foram ímpios a vida inteira estão? Mas Deus faz questão de olhar para ele, e dizer: pega esse servo inútil que está aí, lança ele lá. Aí depois ele se volta para os ímpios: saiam daqui, de perto de mim. O destino de vocês é o lago que arde com fogo e enxofre. O servo inútil recebe um destaque dentre aqueles que estavam à esquerda de Jesus. O serviço a Deus não deve ser visto como algo que nos dá direito a privilégios ou recompensas, mas sim a uma resposta natural à graça e ao amor de Deus. Olha só como é que a coisa é diferente. E aí você começa a olhar para as suas motivações. O que me moveu a vir neste lugar hoje? O que me moveu, ou o que me move a praticar a santidade, a buscar a santidade como foi ensinado aqui na EBD? O que me move, como o pastor Carlos falou, quando lhe diz que nós reagimos ao amor de Deus? Estamos reagindo da forma correta? Estamos buscando isso para as nossas vidas? Porque o texto sagrado, ele diz claramente para nós:
Nós não temos que buscar de Deus o direito a privilégios, como está sendo feito terrivelmente aí fora. Eu vou a Deus porque Ele tem que me dar isso, Deus é obrigado a fazer isso por mim, Deus tem que fazer aquilo outro por mim, e é o tempo todo as pessoas falando sobre isso, dizendo que Deus tem que te dar alguma coisa, Deus não tem que nos dar nada, essa que é a verdade. E temos, da mesma forma como Ele se relaciona conosco, por amor, e o que Ele faz conosco é puro amor. Temos comida na mesa por conta do amor de Deus. Podemos andar. Eu estava naquela UTI ontem, um monte de gente ali, não pode mais andar. Eu posso. Porque Deus permitiu isso. Porque Deus me dá isso. Eu não tenho direitos, irmão. Eu sou escravo das orelhas furadas. É o escravo que diz assim, eu quero ficar contigo como teu escravo. Aí ele ia e furava a orelha dele, para nunca mais deixar o seu senhor. Perguntei para Deus, queridos, como é que eu posso me afastar dele? O que me leva a me afastar de Deus? E veio uma resposta para mim, muito clara. O desordenamento das nossas prioridades. Como é que nós construímos a nossa agenda? Como é que nós construímos essa questão das nossas prioridades na nossa vida? O que é mais importante, queridos? Tem um hino, e esse hino veio na minha cabeça. Só a estrofe dele diz assim, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. O fato é, queridos, que as nossas prioridades estão desordenadas. Deus não ocupa o primeiro lugar. Achamos até que Ele ocupa, mas se Ele não for o primeiro, Ele não passa de uma ilusão dentro de nós. O texto de Isaías 55:6 diz assim, buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está perto, ou enquanto Ele está próximo. Isso aqui não foi escrito para ímpio. Ímpio não busca Deus. Nós buscamos Deus. E o recado aqui é claro, buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. É urgente, irmãos. O próprio Jesus nos adverte quanto à importância que devemos dar ao nosso relacionamento com Deus. E o texto de Mateus 22, 37 e 38 diz assim, o próprio Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus, perguntaram para ele, o que era o mandamento mais importante? E Jesus respondeu, nós, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí você, mas eu amo Deus. Tá, mas vamos analisar da forma como Jesus está nos mostrando. Então nós temos o quê? O coração, o cárdia, né? Que é o órgão principal da vida. 24 horas batendo dentro de você. Você pode estar doente, você pode estar dormindo, você pode estar se alimentando, passeando, fazendo qualquer outra coisa. O teu coração não para de bater um só momento. O tempo todo, pulsando sangue pelo seu corpo inteiro. 5 litros de sangue sendo bombeados dentro de você. Não para. Isso fala da parte visceral do seu corpo, de você mover a sua estrutura nessa direção. É disso que Jesus está falando. Não é desse amor de Maria Mole que existe por aí, não. Amor de verdade.
onde você força o seu corpo e você diz, não, vou de barriga, mas eu vou adorar o meu Deus, eu vou estar com Ele. Alma, psique, é onde estão os nossos desejos, onde está o nosso fervor, o nosso ardor. Você tem que desejar isso como algo que você nunca desejou antes. Estar com Cristo é a principal coisa da sua vida. É um desejo, não é uma coisa, eu tenho que cumprir tabela. Não, não é isso, porque isso Deus não aceita. Mente, dianoia, que é o entendimento, a intelectualidade e a decisão. E aqui, querido, nós vemos que Jesus diz, é preciso que você tenha disposição, que você tenha desejo e que você decida em amar Deus, porque amar é decisório. E por que Ele colocou nesta ordem? Por que começa com o nosso corpo? Porque de forma natural, irmãos, tentamos transformar o prazer em base para a nossa felicidade. Nós sempre vamos buscar o prazer. Somos tendenciosos para isso. Ficar debaixo das cobertas num dia frio é melhor do que vir à igreja. Ou, no dia de chuva, por exemplo, é melhor ficar em casa. Vou ver online. Somos tendenciosos. Queremos fazer aquilo que nos agrada. E Jesus está falando, você precisa mudar isso. Cleiton, você precisa mudar isso. E o texto informa mais. Ele diz assim, porque fazer o que Ele está nos mandando alterará os nossos paradigmas, exigirá de nós disciplina. É ruim ter disciplina. Mudanças de padrões e muita disposição. Alterar rotinas, irmãos. Alterar padrões. Ter disciplina. Estipular um horário para você estar ali naquele cantinho secreto com Deus, falando com Ele. Transformar isso num hábito. De tal maneira que você não consegue mais fazer qualquer outra coisa sem antes, primeiro, fazer isso. Realmente é isto que queremos, irmão? Está no nosso sangue isso. É o que nós desejamos. Vamos ser sinceros. A mesa do Senhor está aqui. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão, e depois beba do cálice. Paulo faz uma... Eu já estou terminando. O apóstolo Paulo, ele faz algo, eu não sei, mas eu posso imaginar, quando eu leio esse texto, eu imagino que ele esteja agoniado e tentando expressar a sua agonia, tá? Nas palavras que ele fala, e ele diz assim, suplico-vos, pois, irmãos, eu imploro para vocês, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos, interessante, os vossos corpos, começa por aí, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, minha mente, com entendimento, sabendo que eu preciso fazer isso, entendendo, não é porque o pastor ou quem estiver aqui na frente ensinando está falando, não, eu entendo que eu preciso disso. Jeremias 29, eu vou dizer como é que esses caras trabalhavam. É bom que a Bíblia dá exemplos para nós copiarmos. Olha o que Jeremias diz, em Jeremias 20, versículo 9. Então eu disse, eu não farei menção dele. Jeremias estava numa lenha só. Triste. No chão. Um cara que sofreu muito. E aí ele chega e toma a seguinte decisão, porque ele fala assim, então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, mas a sua palavra estava em meu coração, e como um fogo ardente, trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter. Eu não posso mais.
Jeremias está dizendo, quando eu decidi, vou parar com esse negócio agora. Vou largar de mão disso. É sofrido demais. Ele disse que um fogo invadiu os ossos dele. O coração dele foi tomado. E ele fala, gente, eu fiquei cansado de insistir nessa tecla, de parar. Eu não podia mais, eu não tinha mais como conter isso. E ele volta atrás, na sua decisão. Isso é ser um cristão de verdade, irmão. Olha só o que Abacuque fala. Nós lemos esse texto tão bonitinho, e a gente vai ler o texto, vai para casa, mas não entende o que Abacuque está falando aqui. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. É isso, irmãos. É você estar no leito de hospital, é você estar desempregado, é você estar na pior de todas as situações, o mundo desabando em cima de você, e você diz, não quero nem saber. Ainda assim, eu me regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Concluindo, queridos, a mensagem. O texto que nós lemos, ele traz 3 grandes advertências. A primeira é de que existe um lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. A segunda advertência é que os ímpios irão para lá. Não importa se a justiça está corrompida, se fazem chacota com o nome de Deus, os ímpios irão para lá. E a terceira advertência, que aqueles que se esquecem de Deus também vão para lá. E é triste, irmão. É muito triste. Porque quanta gente enganada nós temos dentro das nossas igrejas, que não cumprem e não estabelecem as suas prioridades. Porque Deus não obriga a nós a fazermos nada. Nada. Entende? A gente quer fazer do nosso jeito, e Deus fala, do seu jeito não dá, tem que ser do meu jeito. A forma de você me cultuar tem que ser conforme eu coloquei na palavra. Não é a forma que o pastor diz que você tem que fazer. É como está na Bíblia. Fica claro para nós, tá? Que o salmista Davi nos adverte que o esquecimento de Deus não é apenas um ato de ignorância, mas uma escolha pela falta de compromisso com Deus, que nos afasta da verdade, levando-nos para a condenação eterna. Esquecemos de Deus sim, queridos, e precisamos tomar cuidado com isso. Hoje o Senhor está falando com esta igreja, está falando com você que está aí nos vendo, e nós nos esquecemos sim, porque Deus fala, o meu povo se esqueceu de mim. E vivemos dias onde as pessoas se esqueceram de Deus. Não se importam mais com Ele. Não se importam mais com os mandamentos dele. Querem fazer a coisa do jeito delas, da forma delas. Querem celebrar o culto do jeito que elas acham que é certo fazer. A Bíblia é um livro ultrapassado. Finalizando. Deuteronômio 8:11 diz assim, cuidado, olha só como é que começa o texto. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Deus está falando para o seu povo aqui, não está falando para ímpio. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno neste dia. É preciso de um retorno, gente, à palavra de Deus. Precisamos voltar para a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia. Larga um pouco o YouTube e volte para a palavra de Deus. Largue um pouco as pregações no YouTube e se volte para a Bíblia. É lá que nós temos que olhar. É ali que temos que aprender. Volte para a Bíblia. Volte-se para a oração.
Cadê as nossas orações? Somos preguiçosos. Eu estou falando de mim. Cadê os nossos jejuns? Se eu fizer uma enquete aqui, qual foi o último dia do seu jejum? Precisamos buscar comunhão com Deus, queridos. Preste atenção aqui. Apocalipse, capítulo 2, 4 e 5 diz assim: todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste a lei, o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, ele está falando o seguinte, uma boa oportunidade agora. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te. E faz as primeiras obras, senão eu virei a ti. Presta atenção, está falando para a igreja. Senão eu virei a ti e rapidamente removerei o teu candelabro de teu lugar, se não te arrependeres. Hebreus 10, 29 e 30. Com quão maior castigo, está falando para o povo de Deus, com qual maior castigo pensais vós que será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado. Porque um dia ele foi santificado, um dia ele foi salvo. Um dia Deus entregou para ele uma responsabilidade por ultrajar o Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim e eu retribuirei. É o Deus de amor que está falando isso aqui. Diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Coisa terrível ou horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, não é uma mensagem fácil. Mas eu entreguei a batata quente para vocês agora. Eu tenho que tomar conta da minha batata. Vocês precisam tomar conta da batata de vocês. E você que está me ouvindo, idem. Precisa tomar conta da sua batata. Não podemos mais brincar com aquilo que é sério. Temos uma responsabilidade e precisamos cumpri-la. Amém? Que Deus possa encher o coração de vocês e entender que essas coisas foram faladas para nos mostrar que existem consequências. Porque nós agimos como se essas consequências não existissem. Elas existem e existem para nós. Só que para nós vai ser mais doloroso. Muito mais duro. Vamos ficar de pé?